Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, irmã Fátima, estou. Muito bem, irmã Fátima. Que alegria. Que Deus abençoe. Esse capítulo 12 do apóstolo Paulo aos Romanos, nós sempre pulamos o verso 1 e lembramos sempre do verso 12. Do verso 2, aliás. A minha assistente aqui está me lembrando isso aqui, a Zilene. No verso 2, não é? Aquele verso que todo mundo sabe de cor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só que esse verso 2, ele está ligado com o verso 1. E o verso 1 nos chama a prestarmos um culto a Deus. E o verso 1 desse capítulo 12 nos ensina como é este culto que nós temos que prestar ao Senhor. Não é nos apresentar na igreja, ou estamos aqui agora remotamente cultuando a Deus, dando aí um tempinho para Deus, né? Eu vou entrar na live porque o pastor tá falando tanto que a gente não entra na live, e eu vou entrar na live para poder satisfazer o pastor. E você não vai estar cultuando a Deus. Se você estiver na live para me satisfazer, você não está cultuando a Deus. Assim como se você vai na igreja para satisfazer, não, eu preciso de ir na igreja pelo menos uma vez na semana porque eu sou membro, daí a pouco eu não estou indo, aí eu vou dar razão para me chamar a atenção, daí a pouco algum irmão ou pastor pelo zap vai dizer, ei, não estou vendo o irmão na igreja, então eu vou na igreja. Isso não é cultuar a Deus. Ir na igreja porque tem medo do castigo de Deus, eu preciso de ir pelo menos uma vez na igreja na semana, isso não é cultuar a Deus. Então o que é cultuar a Deus? E esse verso 1 de Romanos, seja bem-vinda, irmã Sueli. Esse verso 1, ele nos faz e nos traz a meditarmos sobre o que é cultuar a Deus e fazer uma análise séria de como nós estamos cultuando ao Senhor. Será que eu estou cultuando ao Senhor da maneira que Ele quer que eu cultue? Da maneira que Ele exige? Porque Deus exige que o culto seja verdadeiro, que o culto seja um culto de acordo com o caráter dele, de acordo com aquilo que Ele é. Ele não é um deusinho, Ele não é um qualquer, Ele é o único. E quando nós adoramos ao Senhor, nós vamos adorar aquele que é único e que não precisa da nossa adoração. Deus não precisa de estarmos cultuando. É um privilégio podemos ter a oportunidade de cultuar a Deus, mas nesse privilégio nós precisamos cultuar direito. Precisamos cultuar conforme Ele quer que a gente cultue. Então Ele nos dá a oportunidade de cultuar e devemos fazer isso de maneira agradável ao Senhor, da maneira como a palavra de Deus nos ensina. É muito triste, às vezes a gente vê igrejas lotadas de pessoas em que estão ali, mas pensando nas coisas do mundo, pensando que poderia estar em outro lugar. Muitos filhos que vão na igreja por obrigação, porque os pais obrigam e ali estão. Então nós precisamos aprender e precisamos desejar a cultuar a Deus da maneira como Deus quer que cultuemos. Então, vamos ler esses dois versículos, sabendo que o verso 2 é a continuidade, ele está ligado no contexto do verso 1. Nós não podemos separar esses dois versículos. Então, diz assim, Romanos 12, versos 1 e 2. Seja bem-vindo, meu querido pastor Antônio Malta, meu companheiro, meu companheiro de pregação, de prosa bíblica, de palavra bíblica. É um prazer tê-lo aqui. Que Deus lhe abençoe. Então diz assim,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui, e continua no verso 2, e não vos conformeis, então, façam isso e não vos conformeis com este século. Porque tem muita gente que vai cultuar Deus, mas dentro da forma do mundo. Vai cultuar Deus, mas com o coração, com tudo cheio das coisas do mundo. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, ou há uma tradução que diz, e não vos conformeis com essa geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só vamos saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando nós nos apresentamos de forma correta para cultuá-lo, para que ele possa então nos responder, para que ele possa nos falar, para que ele possa ministrar pelo Espírito Santo a sua palavra. Então, do capítulo 12 de Romanos até o seu final, nós encontramos a segunda parte da carta de Paulo, que trata da prática do Evangelho. Até o capítulo final do capítulo 11, ele trata da parte teológica. Agora, do capítulo 12 até o final, ele vai tratar da parte prática, né? Da parte prática do Evangelho, ou seja, daquilo que vai nos ensinar o nosso relacionamento de crente para com Deus, o relacionamento do crente e a igreja, o relacionamento do crente e o Estado e assim por diante. É a prática do Evangelho, é a prática daquilo que ele que ele veio falando antes. Então começa essa sessão da carta, e não, seja bem-vinda, irmã Lu, e não poderia começar de outra forma, falando do relacionamento do crente com Deus, no relacionamento mais íntimo. Qual é esse relacionamento mais íntimo? É o culto que prestamos ao Senhor. O relacionamento que é o de Deus se permitir ser adorado por nós, criaturas tão pequenas, diante de uma grandiosidade infinita. É o finito diante do eterno. E ele se permite ser adorado por nós. Paulo começa dizendo então, e ele usa aqui a palavra rogo. E essa palavra no seu sentido literal é exorto. Ele está exortando. Ele está chamando a atenção da igreja. A palavra aqui é paracaléu, ou seja, exorto, no sentido de dar mais força ao chamamento, porque literalmente esse exorto, esse termo, essa palavra paracaléu, literalmente é chamar para o lado de alguém, no sentido de tomar posição, de se apresentar numa atitude única e aceitável a Deus. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, nós precisamos ser aceitados por Ele. E como que nós vamos ser recebidos por Ele? É o que está ensinando aqui esse início do capítulo 12 de Romanos. O que é, pois, apresentar? Ele diz, rogo-vos, exorto, pois, irmãos. E ele aqui chama pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Então, o que é apresentar?
apresentar aqui no texto está mais além do que mero aparecimento diante de Deus. Ah, eu vou dar uma aparecidinha lá na igreja. Diz que lá o povo se reúne para cultuar, diz que Deus está lá. Eu vou lá dar uma aparecida lá. É mais do que isso, do que um aparecimento diante de Deus. Apresentar aqui está relacionado a sacrifício. Sacrifício. Então, não é um simples comparecimento a um culto numa quarta, ou numa quinta, ou num domingo pela manhã, num domingo à noite. Apresentar em sacrifício é oferecer completamente. E oferecer o quê? Oferecer o dízimo? Tem muita gente que vai para a igreja e acha, porque dizimou, acha que cultuou a Deus. Tem muita gente que vai para a igreja oferecer o quê? Oferecer oferta. Tem muita gente que vai para a igreja, na hora do ofertório entrega, acha que cultuou a Deus e está tudo certo, e está tudo resolvido no seu relacionamento com Deus. Eu já paguei Deus. Eu já estou pagando, ajudando a pagar as despesas da igreja e eu cultuei hoje. Tem gente que acha que oferecer sacrifício é ir um dia ou 2 dias durante a semana junto com os irmãos, não é? É dar a Deus um dia ou 2 dias do nosso tempo a Deus. Evidentemente que isso não é sacrifício. Mas sacrifício, segundo o texto, é oferecer o corpo. A verdade do culto está naquilo, meus queridos, que nós oferecemos a Deus, e quem não oferece o corpo, segundo o texto, não pratica o culto verdadeiro, não pratica o culto racional. O corpo. Por que que aqui está dizendo oferecer o corpo? Porque o corpo é a maior propriedade que nós temos, que nós recebemos do nosso nascimento. O corpo é a maior propriedade. E olhe para o seguinte fato: ricos e pobres, doutos e indoutos, são diferentes em posses, são diferentes em culturas, mas são iguais numa coisa: todos têm um corpo para ser apresentado a Deus. Tanto é que não nascemos nem ricos e nem pobres, nós não nascemos doutos e nem indoutos, nem vestidos nós nascemos, mas todos nascemos porque recebemos do Senhor um corpo. E é por isso que Jesus vai nos chamar a dedicar a tudo que somos, a dedicar o nosso corpo a Ele, ao ponto dele dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Eu me lembrei de uma história contada que numa época da Rússia déspota acontecia os paredões de fuzilamento para fuzilar os cristãos. E um certo cristão estava num paredão desse, e antes de serem fuzilados, cada um tinha a oportunidade de firmar a sua fé em Cristo ou negar a sua fé em Cristo. Quem firmava a sua fé em Cristo morria. Quem negava, era dado a ele um indulto e ele poderia ir para a sua casa. E esse cristão, no momento do fuzilamento, ele negou a Jesus Cristo e voltou para casa, são e salvo, mas voltou extremamente perturbado com tudo que tinha visto. E chegando na sua casa, diante dessa perturbação, ele se ajoelhou e orou e disse: Senhor, eu me envergonho de mim mesmo por não ter tido
a coragem de declarar que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E ele soube que alguns dias depois iria ter um novo paredão de fuzilamento. E ele então se apresentou nesse novo paredão e um soldado, reconhecendo, disse: mas você não pode estar aqui. No último paredão, eu sei, eu olhei bem, eu sei da sua fisionomia. No último paredão você negou Jesus e teve o direito de continuar vivo. O que você está fazendo aqui? Ao que ele respondeu com um brilho intenso no rosto: realmente, naquele dia eu cometi um equívoco e hoje estou aqui para apresentar o meu corpo, aí é literalmente, para apresentar o meu corpo em culto ao Deus verdadeiro e confessar que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Conta-se então o caso que se ouviu um estampido forte e seco e o cultuador experimentou a perfeita vontade de Deus. Aí foi ao extremo, literalmente. Ele se apresenta como Paulo se apresentou literalmente, como Pedro. Mas voltando ao texto, quando diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, nós vamos ver que na velha aliança existiam vários tipos de sacrifícios. Existia o sacrifício de adoração, existia o sacrifício da oferta, existia o sacrifício pelos pecados, existia o sacrifício de gratidão, existia o sacrifício em oferta pela purificação de doenças, existia o sacrifício de louvor e tinha um sacrifício chamado holocausto, que é a junção de duas palavras gregas. Holon é todo e kauston é queimado. Então, holocausto significa todo queimado. É diferente de um sacrifício em oferta. Holocausto é todo queimado. E é nisto que o sacrifício do holocausto se diferenciava do sacrifício de ofertas. O sacrifício de oferta, somente uma parte era oferecido no altar e a outra parte era repartida, não é? Aí era a maior parte repartida entre as famílias do ofertante e do sacerdote. Holocausto era um sacrifício completo, era diferente. Todo animal era colocado no altar e todo ele era queimado perante o Senhor. Não sobrava nada para ninguém, era tudo para o Senhor. Por isso chama-se holocausto. A palavra sacrifício aqui em Romanos, usada por Paulo, é exatamente essa palavra holocausto. A palavra holocausto do Velho Testamento. Porque o que Deus quer de nós é tudo. Deus quer de nós tudo. E foi exatamente, por exemplo, esse tipo de sacrifício, se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que é esse tipo de sacrifício que Deus exige de Abraão. E você depois pode ler lá em Gênesis capítulo 22. A palavra, Deus então, ao chamar Abraão para apresentar um sacrifício, o que Deus exigiu que Abraão apresentasse? Apresentasse o seu filho, seu próprio filho, o filho da promessa, o filho da sua continuidade, fosse apresentado em sacrifício a Deus, exigido pelo Senhor. Portanto, Deus não pediu a Abraão só os cabelos de Isaac. Deus pediu a Abraão em holocausto. Não só os cabelos de Isaac. Deus não pediu somente uma parte do corpo de Isaac, colocando Abraão confuso quanto à promessa que de Abraão Deus havia prometido fazer dele uma grande nação.
E Isaac era a promessa da continuidade. Mas Deus disse a Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Sacrifique o seu filho. Que apresente um culto ao Senhor, a mim. E eu quero que você, em holocausto, sacrifique Isaac. E era holocausto. Isaac simplesmente ia ser completamente apresentado em holocausto e queimado ali em holocausto na presença do Senhor. Deus pediu tudo. E preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor nessa conversa do Senhor com Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Não era sacrifício de oferta. Oferece-o ali, está no texto, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oferece-o por completo. Oferece-o em holocausto. O desejo de Deus é esse. Tudo ou nada. Você quando vai cultuar ao Senhor, você oferece ao Senhor tudo. E se você não oferecer tudo, Ele também não vai querer de você a metade. Ele não vai querer de você aquilo que você está disposto. Né? Tem cultuador que vai cultuar e vai apresentar a Deus aquilo que ele está disposto a apresentar ao Senhor. Cultuar ao Senhor é apresentar o nosso corpo em holocausto, vivo, santo e agradável a Ele. Quantos não se apresentam a Deus assim, porque tem receio de que Deus tire alguma coisa que a Ele não agrada, mas que agradam os seus interesses, coisas que satisfazem as suas carnalidades. O sacrifício vivo, santo e agradável é o holocausto, oferta completa do nosso corpo ao Senhor. Porque é no corpo, é nele que está tudo que somos. Por isso que ele pede o corpo. Tudo que somos. É no corpo que está o nosso coração, é no corpo que está a nossa alma, é no corpo que está o nosso espírito, é no corpo que está a nossa mente, é no corpo que se encontra o nosso entendimento, e é por isso que fazemos tudo para defender o quê? O corpo. Quando nós ficamos doentes, nós vamos tratar de quê? Da doença que está no corpo, porque nós queremos continuar com esse corpo. Porque tudo está no corpo. E é por isso que Deus pede que nós coloquemos diante dele em holocausto tudo que somos, tudo que está
no nosso corpo. É tão importante o corpo para Deus que você deve pensar sobre isso. Por que será que o Senhor, quando voltar, irá fazer com que levantemos das nossas sepulturas? Se a gente já tiver morrido, quando Ele voltar, Ele nos fará levantar com o nosso corpo glorificado, porque Deus, Ele quer que nós nos apresentemos a Ele com corpo. Apresentemos a Ele com tudo que somos. Deus valoriza o nosso corpo. Jesus morreu e ressuscitou. Levantou da tumba um corpo, o corpo glorificado de Jesus. Quando nós morremos, enquanto Jesus não vier para estabelecer a plenitude de todas as coisas, a renovação de todas as coisas plenamente, ainda estaremos aguardando em espírito, onde nós estivermos aguardando a volta do Senhor, para que Ele vai nos fazer com que o nosso espírito volte ao nosso corpo, para que em glória possamos continuar cultuando, apresentando-nos a Deus em holocausto na sua presença. Quando a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus, ela diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças, com todo o seu corpo. E é desse sacrifício que está falando. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus foi o mais perfeito holocausto diante do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte: em Cristo há uma grande diferença da prática do sacrifício da nova aliança para a prática do sacrifício da velha aliança. Na velha aliança, o sacrifício era de um animal morto. Era somente uma sombra do que Cristo fez na cruz do Calvário, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E do que provou no sepulcro quando o Espírito de Deus o ressuscitou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui o que vai ser essa manifestação de honra na presença do Senhor, é com o corpo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E isso é com o corpo na presença do Senhor, declarando que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Por fim, o sacrifício tem que ser vivo. Vivo porque Deus não é Deus de mortos. Deus não é coveiro. Presta atenção. Deus não é coveiro e nem trabalha no ML. Sua igreja não é um cemitério, nem tampouco um necrotério. Por isso que diz a palavra: levanta, levanta, ó tu que dormes. Desperta. E quantos mortos espirituais estão indo nas igrejas para apresentar um culto fedido ao Senhor, porque quem está morto fede. E vai apresentar ao Senhor um culto fedorento, um culto cheio de pecado, um culto cheio de miséria, um culto cheio de desobediência, um culto cheio de iniquidade. O culto, ele só pode ser aceito pelo Senhor quando eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo, sacrifício puro, sacrifício sem defeito.
E você vai dizer, pastor, mas nós somos cheios de defeitos. Mas quando nós nos apresentamos na presença do Senhor, nós temos que nos dobrar diante do sumo sacerdote, que é Jesus, e pedir, Senhor, Jesus, venha aspergir o teu sangue sobre mim, para que eu possa me apresentar de forma perfeita na presença do Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Aí estaremos purificados na presença do Senhor. Mas tem gente que vai cultuar a Deus, ele vai como santarrão, acha que não tem pecado e se apresenta diante de Deus cheio de pecado. E Deus não vai aceitar esse culto, porque Deus não aceita culto que não seja vindo de um cultuador santo, de um cultuador puro. Por isso que ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Puro, sem defeito. Deus não aceita holocausto de ovelha cega. Quantos estão indo para as igrejas cegos e querem apresentar a Deus um culto de cegueira espiritual na presença do Senhor? Quantos estão se apresentando diante de Deus como ovelhas mancas, como ovelhas enfermas? E olha o que diz a palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 1, versos 8 a 9. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Tem muito cultuador que se apresenta diante de Deus todo coxo, por causa de uma vida de pecado durante a semana. Vive uma vida de iniquidade a semana inteira. E vai se apresentar diante de Deus. E Deus diz, e quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tem aceitado o Senhor você em sacrifício a ele quando você o cultua? Se você não está apresentando o seu corpo em sacrifício vivo e santo na presença do Senhor? Sacrifício vivo, santo e agradável. Tem que ser aceito por Deus. E agradável. Porque é um ato de fé. Cultuar a Deus é um ato de fé. Obediência. Um ato de fé ao Senhor. Porque diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui o texto está dizendo, rogo-vos, exorto pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abraão, num ato de fé, apresentou seu holocausto a Deus, seu filho Isaque, e Deus se agradou. Culto desprovido de fé é o culto que não tem entrega total. É o culto que ofende os ouvidos de Deus. É exibição. E Deus detesta exibicionismo, mas se apraz, mas se alegra diante do sacrifício de um coração contrito, de um espírito quebrantado. Portanto, holocausto é o teste de fé. Nós nos apresentamos diante daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Supremo Senhor, daquele que é o meu Senhor. E eu faço isso crendo que Ele está presente e está recebendo a minha manifestação de culto, o meu holocausto. Preste atenção, cultuar a Deus é muito mais do que frequentar um templo. É apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que tem que vir preparado durante a semana toda, para que você se apresente diante dele, e ele se agrade do seu holocausto, e ele receba. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, verdadeiro. É assim que você cultua o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tem cultuado o Senhor assim, você precisa dobrar os seus joelhos hoje ainda, pedir misericórdia, perdão, pedir que o Espírito Santo traga a você entendimento para que você possa cultuá-lo, apresentando você mesmo em holocausto na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Bom, nós estamos encerrando. A Zelene está me lembrando aqui que amanhã, às 19h30, nós estaremos na conversa bíblica, eu e o pastor Antônio Pereira Malta, vamos continuar o assunto sobre os desigrejados. Então amanhã às 19h30, será na página dele, né? Não é no Face, é na página, você tem que entrar na página. Ele vai estar... A página é Pastor Antônio Malta. E aí você entra na página, nós estaremos lá, tendo a nossa conversa bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma noite abençoada pelo Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.